Desejo saudar a você e a todos quanto assistem esse vídeo com a paz do Senhor. Oro a Deus para que Ele possa usar esse vídeo tremendamente para tocar no seu coração e edificar a sua vida. Eu não sei aonde você está, eu não sei o que você está passando, mas sei que Deus é soberano e pode usar a sua palavra, como Ele já tem usado. Como Ele disse, a minha palavra não voltará vazia. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero mandar uma saudação toda especial para o pastor Jonatas Moraes e a sua igreja, Igreja Assembleia de Deus, que se encontra ali em Montreal, Canadá. Que Deus esteja abençoando vocês, que Deus esteja cada vez mais fazendo vocês crescer nele e cada vez mais produzir frutos e o vosso fruto permaneça. O texto que eu tenho para compartilhar é uma pequena frase que se encontra no último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36, que diz o seguinte: disse-lhes, paz seja convosco. Meus amados irmãos, essa foi a saudação usada por Jesus no dia que Ele ressuscitou aos seus discípulos. Naquela noite eles estavam completando 3 dias de isolamento. Eles estavam há 3 dias trancados numa casa, com as portas cerradas, com as portas trancadas, morrendo de medo do que poderia acontecer a eles, assustados, cheios de temor, sem perspectiva de futuro. E Jesus chega ali naquele local e diz, paz seja convosco. Ele não abraçou, ele não apertou a mão de ninguém, ele não tocou com o cotovelo, mas disse essa poderosa saudação que pela primeira vez aparece nas Escrituras: paz seja convosco. Durante aquele dia, os discípulos ouviram o testemunho de Maria e as mulheres que tinham ido ao túmulo, que o túmulo estava vazio. Maria, inclusive, dizia que Jesus havia ressuscitado e que tinha falado com ele. Pedro e João também testemunhavam que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava mais ali. E por último, eles tinham recebido o testemunho de 2 discípulos que tinham voltado ali de Emaús e diziam e sustentavam categoricamente que haviam estado com Jesus, falado com eles e comido com eles, foi quando tinham reconhecido. Mas eles estavam cheios de medo. E de repente, naquela casa trancada, naquelas portas fechadas, naquelas portas lacradas, Jesus se apresenta no meio deles de uma maneira tremenda, maravilhosa, impositiva. É lógico que o seu corpo glorificado tanto permitia o deslocamento de aparecer num lugar do outro, como permitia que ele adentrasse a qualquer lugar sem precisar que a porta fosse batida. Quando os discípulos conversaram com Jesus, que Jesus mostrou para eles que não era um fantasma, que Jesus explicou as Escrituras para ele, que Jesus comeu um peixe provando que não era um fantasma. Aqueles discípulos viram o temor, os seus temores, os seus medos, as suas inseguranças, as suas faltas de perspectivas dissiparem, porque eles viram Jesus ali e eles foram inundados por aquela pessoa que disse: Eirene umim, paz a vós, paz seja convosco. Meus amados irmãos, a partir do momento que Jesus disse essa frase a eles, eles não temeram, mas a morte, o Império Romano, os soldados, César, as ameaças, eles sabiam que dali por diante, inundados por aquela paz, eles poderiam enfrentar toda e qualquer circunstância. Sabe, eu creio nisso. Eu creio que nós, com a paz do Senhor, podemos enfrentar qualquer circunstância. Eu creio que a
paz de Cristo nos é suficiente para nos fazer enfrentar e ser vitorioso diante de qualquer circunstância. Eu queria que você tomasse essa palavra de Deus neste dia, nesta hora. Com a paz de Cristo, nós podemos vencer, enfrentar qualquer situação. E rapidamente eu gostaria aqui de expor as 3 razões pelas quais eu creio que com a paz de Cristo nós podemos enfrentar qualquer situação. Primeiramente, nós podemos vencer com a paz de Cristo, nós podemos enfrentar qualquer situação com a paz de Cristo, porque ela é a paz que provém da cruz do Calvário. Meus amados irmãos, a paz de Cristo emana da cruz. A paz de Cristo é fruto da obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. Ali, quando ele desfez a inimizade que existia entre Deus e o homem. O homem não poderia viver em paz, porque ele não tinha paz com Deus, porque ele não tinha paz com aquele que o criou. O homem estava separado de Deus por uma barreira de pecado. Paulo nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus veio, se apresentou ali na cruz do Calvário, e com a sua morte e com o seu sacrifício, ele satisfez as exigências de um Deus santo, que não podia ser amigo de um homem pecador, que não podia ter amizade com um homem pecador. Esse Jesus fez a maior missão de paz da história da humanidade. A maior missão de paz da história da humanidade foi quando Cristo, ali na cruz do Calvário, pegou a mão de Deus e pegou do outro lado a mão do homem e uniu homem e Deus. A partir daquele momento estava selado, estava quebrado, estava desconstituído toda a inimizade que existia entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Agora poderia haver paz. A paz que Jesus ofereceu naquele dia e oferece a nós, ela nasce na cruz, ela provém da cruz. O nascedouro dela é a cruz do Calvário. É por isso que Paulo diz: Cristo é a nossa paz. E ele explica, antes de dizer isso, no capítulo 2, que Cristo fez essa paz. Cristo é que constituiu essa paz. É isso que implica verdadeiramente nós sabermos que podemos enfrentar qualquer situação. Porque quando nós olhamos para a dificuldade, nós sabemos que a pior de todas as circunstâncias já foi vencida. Deus não era nosso amigo, Deus não queria viver conosco, Deus não queria conversa conosco, não podia, porque entre nós e Ele havia o pecado, havia guerra, estávamos em constante conflito com Deus, estávamos numa constante turbulência com Deus, mas Jesus se apresentou e constituiu a paz. Nos diz Paulo em Efésios capítulo 2 e versículo 13, mas Deus, como que dizendo que Deus interveio, mas agora Deus, ali na cruz do Calvário, Deus promoveu a paz com o homem através de Jesus Cristo. Quando Jesus diz paz seja convosco, ele está complementando as suas últimas frases lá na cruz, as suas últimas palavras lá na cruz, quando ele disse: está consumado. A paz que Jesus oferece é consequência, é fruto, é produto daquilo que ele fez lá na cruz. Está consumado, Pai. Conceda perdão, conceda paz, conceda a tua amizade, conceda o teu amor, conceda o teu carinho a todo aquele que chega a ti através de mim. Nossa paz, irmãos, foi construída por Cristo na cruz do Calvário. Ela possui o DNA celestial. A nossa paz não é produto de ideologias, de pensamento humano, de filosofia pagã. Não é frase de efeito ou pensamento positivo. Ela é paz real, que tem o preço do Calvário, o preço de sangue. É por isso que Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Jeová Shalom.
nós podemos enfrentar qualquer circunstância, porque essa paz foi construída, foi tecida, foi feita na cruz do Calvário. A paz que Cristo nos dá é a paz poderosa que vem da cruz do Calvário. A segunda razão, porque eu creio que com a paz de Cristo podemos enfrentar e vencer qualquer situação, é porque a paz de Cristo vale por toda a eternidade. A validade da paz de Cristo, ela não é pequena, não é diminuta, não é minúscula. Essa paz que Cristo nos dá, ela não tem prazo de validade, ela vale por toda a eternidade. Qualquer homem, em qualquer país, em qualquer cultura, pode se usufruir dessa paz e usar com total garantia que amanhã ela vai ter a mesma validade, porque a sua validade veio da cruz do Calvário, porque como tudo da salvação ainda está de pé hoje, vai valer pela eternidade, a paz também de Cristo, a paz que Ele nos dá, valerá para sempre, como a paz da eternidade. Como é diferente da paz do homem. As nações, os países, as pessoas fazem paz, mas logo em seguida rasgam decreto e declaram novamente guerra. Mas a paz com Deus, a paz que vem de Deus, ela é duradoura, ela não tem prazo de validade, ela não tem circunstância de região, ela vale em qualquer lugar e ela não está presa a alguma circunstância limitando ela. Ela não é uma paz que só vale para a doença, ela não é uma paz que só vale para problemas financeiros, ela não é uma paz que só vale para problemas religiosos ou familiares, ela é uma paz que vale por qualquer circunstância. Essa é a paz que vem da cruz. Não importa, meu irmão, o local, não importa o que você está passando, não importa o tempo, não importa a sua cultura, não importa as condições que você está enfrentando, a paz que Cristo oferece sobrepõe toda e qualquer circunstância. Ela é maior do que tudo, porque ela é a paz feita na cruz do Calvário, porque ela é a paz conquistada e fruto da obra redentora. A terceira e última razão pela qual a paz de Cristo nos é suficiente para enfrentar toda e qualquer situação, porque a paz de Cristo, porque com a paz de Cristo nós podemos vencer qualquer situação, é porque essa paz tem a autoridade do Cristo ressuscitado. Meus amados irmãos, a paz que Jesus ofereceu é a paz que tem a assinatura daquele que venceu a morte e triunfou sobre os principados, potestades e todo o inferno. A paz que Cristo nos dá é aquela daquele que disse: eis que é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse isso, está registrado em Mateus capítulo 28 e 18. E quando Mateus diz ali, ele está usando o termo pântano grego. Tudo é tudo. Ele tem uma autoridade sobre todas as coisas, sobre enfermidades, sobre demônios, sobre problemas, sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade, Ele pode se impor, autoridade soberana, autoridade absoluta, ilimitada, irrestrita sobre todas as coisas. E Ele faz isso porque isso é uma prova da sua autoridade. John MacArthur, famoso teólogo, nos diz que quando Jesus disse isso, eis que é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, ele estava dizendo, como que virando a página, o momento de humilhação acabou, o momento do meu sofrimento, de ser escarnecido, de ser cuspido, de ser esbofeteado pelos homens, passou. A cruz do Calvário agora tinha acabado com todas as circunstâncias de humilhação. Agora é um novo momento. Agora ele está dizendo que tudo isso passou e que ele tinha recebido toda a autoridade de volta do Pai. Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus
todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Deus. É na base dessa autoridade que o cristianismo existe, que o cristianismo está em pé. É na base desta convicção de que nós caminhamos e enfrentamos qualquer adversidade. Nós temos um Senhor que tem toda a autoridade e que nos dá a sua paz e que partilha a sua paz conosco para que nós estejamos de pé, enfrentando toda e qualquer situação. Foi nessa paz, foi cercado com essa paz, foi inundado com essa paz, que cristãos foram torturados, martirizados, devorados por feras, arremessados de penhasco, se tornaram como que velas acendendo as ruas escuras de Roma. Eles enfrentaram tudo, todo tipo de sofrimento e venceram toda e qualquer circunstância de pé, cheios da paz do Senhor. Essa paz é suficiente para que nós possamos vencer, triunfar, ter êxito, ter esperança, de cabeça erguida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa paz é nos dada pelo Príncipe da Paz. Essa paz, ela não tem prazo de validade. E essa paz é assinada por nada menos, nada mais, nada menos do que aquele que é Senhor absoluto e que tem toda a autoridade no universo que nós conhecemos e no mundo, nos mundos que nós não conhecemos. Ele reina soberanamente. Ele é aquele que tem autoridade irrestrita, ilimitada e que nos inunda com a sua paz. Por isso eu quero desafiar a você nesta noite a enxergar pelos olhos da fé Jesus na sua frente, ao seu lado, no nosso meio, dizendo: paz a vós, paz seja convosco, paz agora mesmo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Talvez a sua paz, você não esteja em paz, porque ainda não recebeu Jesus no seu coração. A Bíblia nos diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se você não tem paz, talvez é porque você ainda não aceitou Jesus e ainda não tem Jesus. Eu quero convidar você a, logo depois desse vídeo, dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu te amo e quero viver para sempre contigo. Pai, perdoa os meus pecados, porque de agora por diante eu quero viver apenas para ti. Mas se você é um cristão e está com medo, e está assustado, e está sem perspectiva, e está sem esperança, eu quero lhe dizer que Jesus está aí do seu ladinho, tomando a sua mão e dizendo para você: caminhe comigo. Paz seja contigo, paz para dentro de você. Se lembre, meu irmão, que nós não caminhamos como as pessoas que não têm paz, que nós não estamos apavorados nem assustados. Nós estamos na dependência daquele que é soberano, que é sobre todas as coisas e que tem todas as coisas sobre o seu controle. Esse vírus que está aí, por exemplo, esse coronavírus, pegou todo mundo de surpresa, mas não o nosso Deus. Ele está usando isso, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como lidar. E nesta hora, nesse instante, Ele quer trabalhar na sua vida. Se Cristo estiver no seu interior, se Cristo estiver no barco, há paz sobre todas as circunstâncias e você pode vencer todo e qualquer problema. Sabe, eu acabei de lembrar de uma situação que eu estava lá no sul do país. Eu estava numa grande rodovia e estava um congestionamento muito grande. A sensação térmica era de 50 graus. Muito calor, e eu estava com um carro pequeno, um carro simples, e estava muito calor, e eu estava muito chateado, eu estava muito bravo, eu estava muito irritado por estar ali naquele congestionamento.
De repente, eu olhei pelo retrovisor e vi que tinha 3 pessoas no carro de trás, os 3 brincando, os 3 conversando, os 3 muito descontraídos, no maior bem-estar. Eu fiquei me perguntando o que é que estava vendo, e logo que começou a andar, eu deixei de propósito que aqueles carros passassem para eu poder ver. E você sabe o que é que acontece? Quando aquele carro passou por mim, eu pude ter a resposta. Quando aquele carro passou por mim, eu vi os vidros fechados e vi que eles estavam usando o ar-condicionado que o meu carro não tinha. E eles estavam ali na mesma temperatura local, sensação térmica de 50 graus, na mesma região, no Rio Grande do Sul, mas dentro do carro a situação interior era diferente, porque ali existia um ar-condicionado. E assim é a vida de quem tem Jesus. Por fora as condições são péssimas, pelas frentes só catástrofe, ouvindo só notícias ruins, quando lê jornais só as piores situações, mas dentro existe o príncipe da paz, mas dentro há aquela paz daquele que venceu a morte, venceu todas as coisas, que tem autoridade, que fez a nossa amizade com o Pai. Tem aquele que é capaz de passar séculos e séculos e garantir por toda a eternidade uma vida celestial. Essa paz é a paz que nos é suficiente para mim e para você nesta hora, nesse instante. Glória a Deus. Deixe-me orar por você. Querido Pai Celestial, eu oro agora nesse instante por pessoas que eu não conheço, por pessoas que eu não tenho conhecimento onde estão, o que estão necessitando, mas sei que Tu sabes nos mínimos detalhes o que cada um precisa, e o Senhor pode cuidar de cada um. Por isso que agora, no Teu nome, eu peço que cada um agora seja receptor da Tua paz, receba a Tua paz e seja abençoado pela Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja ricamente abençoado e que você possa caminhar de cabeça erguida, com confiança e fé, porque a paz de Cristo está conosco. Deus abençoe você.